O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que vai deliberar já no dia 1º de fevereiro, assim que o judiciário voltar de férias, sobre o caso envolvendo o senador eleito Flávio Bolsonaro. Abro aqui aspas para o ministro. O Supremo não pode variar, dando um no cravo e outro na ferradura. Processo não tem capa, tem conteúdo. Tenho negado seguimento a reclamações assim, remetendo ao lixo. Ao site da revista Veja, Mello afirmou ser um juiz coerente e que seguirá aplicando o entendimento de que o foro privilegiado para senadores e deputados só vale para fatos ocorridos em decorrência do mandato. Mais uma declaração, aspas novamente. O Supremo bateu o martelo no sentido de que a competência dele para julgar pressupõe a prática do ato no cargo e no exercício desse cargo. No governo, o tom foi de certa cautela. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, disse que as investigações envolvendo Flávio Bolsonaro não afetam o governo. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, retomou o discurso de um terceiro turno em curso no país. Vamos lá, Vera Magalhães. Bom, o Marco Aurélio talvez livre aí o Flávio Bolsonaro ao jogar no lixo essa reclamação, evitar que ela vire ali um processo no Supremo, com manifestação do Ministério Público, etc, etc. Se ele encerrar e negar provimento e mandar voltar tudo lá para trás de cara, sem nem ouvir o Ministério Público, talvez seja o que de melhor possa acontecer aí para o Flávio Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro e para o governo. Devolver o caso lá para a primeira instância, onde ele tramitava até com uma certa tranquilidade, sem grande cobrança do Ministério Público Estadual. O fato é que ele está certo dessa vez no conteúdo jurídico da sua explanação. Estender a prerrogativa de foro a esse caso, como fez o Luiz Fux, é uma forçação de barra tremenda. Seja porque os fatos não são concernentes ao mandato que lhe dá foro no Supremo, seja inclusive porque a diplomação foi dias depois do pedido do COAF. Agora se sabe, o pedido do COAF é do dia 14 de dezembro. Flávio Bolsonaro foi diplomado em 18 de dezembro. Então, nem mesmo isso justifica a decisão do Fux. Isso que era uma formalidade que poderia lhe dar alguma guarida jurídica, não dá. O Marco Aurélio faz, assim, um desabafo, né? Diz que o processo não pode ter capa, que não se pode dar uma no cravo, uma na ferradura, tem que se julgar sempre da mesma maneira, dá uma cutucadinha ali no Fux. E não aguenta, né? Ele falou que ia falar só depois das férias, não aguentou, se manifestou antes, mas vai deixar a decisão para depois. Até lá, o caso fica suspenso, porque ninguém aparentemente vai caçar a liminar do Fux. O Toffoli não vai fazer. Então, esse é o aspecto jurídico do day after da lambança. No político, eu acho que mais do que tentar pôr panos quentes, as pessoas fizeram uma cortina de fumaça sobre o caso, né? Baixou uma lei do silêncio geral ali a respeito dessa história. E mesmo os filhos do Jair Bolsonaro, que se manifestam sobre tudo, de Black Friday até memes no Twitter, não deram um pio para falar a respeito da situação do irmão Flávio Bolsonaro, que, afinal de contas, fez uma confissão de culpa, né? Se disse que de culpa não, mas de que é investigado, de que tem, portanto, que é parte, portanto, no processo. Não falaram nada a esse respeito. Eles tinham falado antes, Flávio Bolsonaro não é investigado. Quando Flávio Bolsonaro diz, eu sou investigado, por isso fui ao Supremo, não se ouviu uma palavra nem dos irmãos, nem do Jair Bolsonaro. O que se viu foi uma tentativa de mudar de assunto de uma forma meio grotesca, a qual a gente vai se referir depois. A fala do general Heleno é daquela pessoa que é o adulto na sala, como eu disse aqui ontem, né? Os militares estão bastante preocupados com essa toxicidade dos filhos do Jair Bolsonaro para o governo, seja por meio do Fabrício Queiroz e portanto do Flávio Bolsonaro, seja por esse excesso de voluntarismo dos outros filhos em questões que vão do MEC até a relações exteriores, passando principalmente pela comunicação e pela relação com a imprensa. Isso está deixando os militares bastante abespinhados. Ontem, por exemplo, Carlos Bolsonaro fez um tweet em relação ao senador da República, falando coisas como um chupão na barriga. Eu conversei hoje com uma fonte do governo que estava, para dizer o mínimo, envergonhada com isso. Um filho do presidente da República fazer esse tipo de consideração numa rede social, abertamente, se dirigindo a um senador da República que vai votar os projetos do pai dele, em última instância. É um senador da oposição?
mas vai votar ali, pode ser, né, um voto contra os projetos, inclusive as reformas, etc, etc. Então, essa preocupação é real, ela existe. Por mais que o Onyx Lorenzoni tente jogar para a galera e falar que está tentando promover um terceiro turno, quem mais está próximo de promover um terceiro turno são os filhos do Bolsonaro, que atiçam as redes sociais diariamente com conteúdo político, já que já está passado, que já passou a eleição e eles ainda não se deram conta. E quem está promovendo o terceiro turno mais do que qualquer outro são eles. Esse caso do Flávio Bolsonaro foi totalmente auto-impingido a eles mesmos. Foi o próprio Flávio Bolsonaro que tomou a decisão de ir ao Supremo. Não há que se falar em nada, nem dos adversários e nem da imprensa. Carlos Andreas, as suas primeiras considerações. Vamos lá. Olha que coisa bizarra. Leio aqui a decisão. É o decidido do Luiz Fux relativamente à suspensão da investigação sobre Flávio Bolsonaro, ou sobre o episódio Fabrício Queiroz, no que tange a Flávio Bolsonaro. Abro aspas. Da análise dos autos, constata-se que a autoridade reclamada, no caso o Ministério Público do Rio de Janeiro, teria solicitado informações ao COAF acerca de dados bancários de natureza sigilosa, titularizados pelo reclamante, Flávio Bolsonaro, abrangendo período posterior à confirmação de sua eleição para o cargo de senador da República, sem submissão a controle jurisdicional. Abrangendo período posterior à confirmação significa diplomação. E hoje ficamos sabendo, Vera fez referência, que a solicitação do COAF é anterior à diplomação, à confirmação de sua eleição para o cargo de senador da República. Assim sendo, esse instrumento legal usado pelo Luiz Fux se torna disfuncional. Obviamente, porque não seria necessário haver controle jurisdicional, porque o Flávio Bolsonaro ainda não havia sido diplomado quando da solicitação do COAF. Ou seja, a liminar do Fux caiu por terra, é como se ela não existisse. Do ponto de vista jurídico, evidentemente, ela tem efeito. Curiosamente, o Marco Aurélio, que sem dúvida nenhuma é coerente, embora coerente no exotismo, está certo nesse caso. É óbvio que ele não deveria ter falado em jogar no lixo a reclamação. Ou o sujeito está de férias e diz que não vai se manifestar a respeito, ou toma uma decisão. Agora, dizer que está de férias e que não tomará decisão, mas ao mesmo tempo dizer que jogará o negócio no lixo, simplesmente para alimentar a sua rixa com o Luiz Fux, que não vem de hoje, nós tivemos um caso recente, nós sabemos exatamente qual, é patético, é mais um investimento em segurança jurídica. Para a sorte do Flávio Bolsonaro, olha que coisa curiosa, hein? Para a sorte do Flávio Bolsonaro, tudo indica que o ministro relator Marco Aurélio não acionará o Ministério Público, portanto a manifestação da Raquel Dodge, e remeterá o processo, ou fará com que o processo permaneça na primeira instância. E olha que compreensão, que coisa curiosa. A primeira instância como uma espécie de salvação. O Supremo tão atacado, o algoz, o carrasco. A primeira instância, a salvação para o caso do Flávio Bolsonaro. Se, porque o Marco Aurélio é imprevisível mesmo, se por algum motivo algo mudar em sua cabeça e ele acionar Raquel Dodge, aí o bicho vai pegar, porque ela certamente pediria ampliação do escopo da investigação e faria com que a coisa chegasse no Jair Bolsonaro, evidentemente em função daquele depósito feito na conta da primeira-dama. Tudo indica, já falamos sobre isso ontem, que apesar disso significar um adiamento, um empurramento com a barriga do problema, o episódio Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro ficará restrito à primeira instância e assim navegará lentamente. Vamos ver. E uma informação importante, publicada agora há pouco pelo portal UOL, uma nota oficial do Ministério Público do Rio de Janeiro dizendo que o Ministério Público do Rio esclarece que até a data de hoje, Flávio Bolsonaro não consta como investigado na portaria que instaurou o procedimento investigatório criminal. No entanto, de acordo com a dinâmica da investigação, é possível o aditamento da portaria para incluir não só ele, como outros investigados no futuro. Joel. Diga, Andreas, quer complementar? Só uma nota, desculpa, Joel, só uma nota. Na condição de testemunha, porque é essa em que o Flávio está,
somado a isso, a sua condição de parlamentar federal, ele não pode ser, ele não é obrigado a cumprir as datas de depoimento estabelecidas pelo Ministério Público. Ele próprio sugerir e estabelecer a data em que deporá a essa condição que é decorrente da sua situação de testemunha. Eu só quis frisar porque a defesa do Flávio Bolsonaro usou a seguinte expressão de que ele era objeto de investigação, e agora, portanto, o Ministério Público diz o contrário em nota oficial enviada ao portal UOL. Joel. Pois é, né? Que sorte do Flávio que a besteira que ele fez de apelar para o Supremo e de invocar o foro privilegiado provavelmente não será levada adiante, não vingará. Porque se vingasse, como foi bem pontuado aqui já, o próprio Jair Bolsonaro entraria na investigação e tornaria o que começou como um problema minúsculo ali de pequena política de gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, na verdade, uma prática comum a, imagino, dezenas de outros deputados dos gabinetes de outros dezenas de deputados estaduais ali, se tornaria uma investigação envolvendo até mesmo o presidente da República. Então, felizmente para o Flávio, em parte por essa briga política entre dois ministros do Supremo aí, isso não vai adiante, mas legalmente falando, juridicamente falando, parece que não é para ir mesmo. Agora, do ponto de vista da repercussão disso no eleitorado, inclusive muitas pessoas que apoiaram a candidatura do Flávio Bolsonaro e do clã Bolsonaro de maneira geral, o estrago já está feito e está piorando. Agora, tudo que o Eduardo Bolsonaro, que o Carlos Bolsonaro postam nas suas mídias sociais, como o Twitter, eles que gostam de falar tanto, todo mundo, muita gente vai lá pressionar os perguntar, e o Queiroz? E o Queiroz? E o Flávio? Comentem algo sobre isso. O clã está claramente na defensiva agora, e uma fala como a do Onyx Lorenzoni, então, evidencia isso ainda mais. Algo que simplesmente não está colando, ninguém está achando que eles estão sendo vítima de nada, nem está se discutindo o terceiro turno de forma nenhuma. Aliás, porque nada disso pode sequer resultar no impeachment, por pior que fosse, não poderia nem resultar no impeachment do Bolsonaro, afinal de contas, impeachment é só com atos cometidos depois da posse, então nada disso sequer entraria. Mas o que se vê é que a população está percebendo que a narrativa eleitoreira do Bolsonaro e de seus filhos talvez não corresponda tanto assim à realidade da vivência política deles nas décadas em que participaram aí da política brasileira. É isso que está ficando claro para a população, é isso que está gerando uma indignação, que essa narrativa persecutória e vitimista do governo não vai mudar. E eu volto a um ponto que a gente cobriu outro dia. O governo Bolsonaro decidiu ter um porta-voz, né, que é o general Rego Barros. Essa seria uma boa ocasião para ele começar já o seu trabalho, silenciar um pouco essas vozes disparatadas do governo e dos associados ao governo, dos filhos, do Onyx, e fazer um comunicado mais sério, minimamente mais responsável para a população. O que a família Bolsonaro está fazendo com tudo isso é alongar o sofrimento, piorar uma situação. Inclusive adiaram agora até 1º de fevereiro, pelo menos, a volta aí dos inquéritos. Estão adiando, estão alongando um sofrimento. Estão sangrando aos poucos e perdendo uma enorme boa vontade com a qual começaram. Boa vontade, capital político, que é importantíssimo para fazerem o que o país precisa que seja feito. Isso tem que ser cortado agora. Vamos parar de mimimi e vamos governar. Só um ponto, Joel, em relação ao porta-voz, uma vez que o governo, né, por exemplo, o general Heleno diz que não é uma questão de governo, de que não se trata de uma questão de governo, se o porta-voz se manifestar, aí sim estaria sendo... Mas o governo está se manifestando, o governo está se manifestando, o Onyx está falando, o general Heleno está falando, o governo está se manifestando. São manifestações individuais de ministros, uma vez que o porta-voz vem a público se manifestar, e inclusive muitas vezes ele vem a público porque ele é provocado até pela imprensa e tal, aí sim se trata de uma comunicação oficial de algo que diz respeito ao governo. Eu acho que é complexo imaginar isso, mas vamos lembrar, o Bolsonaro e os filhos fizeram toda uma cantilena ali de que agora a comunicação vai ser direta com a população, agora a gente vai falar direto, não precisamos da imprensa, não precisamos de nada. Esse é um caso em que a população, e principalmente os apoiadores do Jair Bolsonaro, estão cobrando a comunicação direta e reta. Então, isso está sendo cobrado em todos os posts Cortina de Fumaça que o pai e os filhos fizeram desde o início desse caso. Tem, como o Joel bem disse, uma série de comentários. E aí, não vou falar do Fabrício? E aí, não vou falar
do caso do Supremo. E aí, por que você pediu foro privilegiado? O que você acha do seu irmão pedir foro privilegiado? Porque todas essas questões não são questões que surgiram agora do nada, são questões que eles, Bolsonaro, vem alimentando há anos. Tem tweet do Eduardo Bolsonaro dizendo ser contra o foro privilegiado. Tem o vídeo que a gente mostrou ontem do Jair Bolsonaro ao lado do próprio Flávio Bolsonaro vociferando contra o foro privilegiado. Tem declarações de todos eles, inclusive do pai, dizendo que o Flávio Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que não era ele que tinha que se explicar. Então, a tal comunicação direta, já que foi tão defendida, o momento é esse, é agora. Diga, Andreasa. Então, isso é um ponto curioso. O fetiche da comunicação direta, a comunicação direta idealizada, a ideia de que se pode comunicar diretamente, virtuosamente, é uma ilusão, é falso, é enganoso. Serve, e daí que se arma a armadilha, serve nos momentos de grande popularidade, quando não há incômodo, quando não há problemas como esses. Aí se faz a comunicação direta. Mas a comunicação direta significa, via rede social, a mão dupla. Você comunica e é cobrado. Quando surge uma crise como essa do Flávio Bolsonaro, que é uma crise real, a comunicação direta, sem mediação, sem a intermediação da imprensa, por exemplo, se torna um problema, um estorvo para o governo e para os seus agentes. Porque aí eles ficam 100% expostos. Nós falamos que isso ia acontecer agora e ainda é a primeira crise. Que se invista na comunicação direta, façam o que quiserem, mas tenham consciência de que a falta de mediação pode enganar no momento de euforia e de glória, mas quando a crise vem, dá nisso. Em cobrança, não se pode falar, tá lá, vai verificar, qualquer notificação, qualquer post do Jair Bolsonaro ou dos filhos, tem uma penca de cobranças relativas a esses assuntos, que vão se acumulando. Não é só o episódio Queiroz, vamos falar sobre o BNDES, essa tal caixa preta falsa que se abriu agora, a TV pública, a EBC, que durante anos o Bolsonaro falou que ia acabar, que ia botar um ponto final, e agora, veja bem, não é bem assim, todo mundo quer ter uma TV para si, né? Quando está no poder. Isso vai se acumulando, as cobranças vão se acumulando. Sobre o porta-voz, que é um sujeito sério, até acho que ele pode dar uma colaboração importante, mas não nos enganemos. Ele não terá o condão de controlar essa malta. O pessoal vai continuar falando. Ou você acha que agora vendo um porta-voz certamente chancelado pelo Carlos e Eduardo Bolsonaro? Não tenham dúvida, eles controlam a comunicação do governo, sobretudo o Carlos. Tem um bando de laranja lá, mas quem manda são eles. Vocês acham que algum porta-voz não está lá submetido ao domínio deles? Vão falar o quanto quiser, ilusão. A bateção de cabeça, a expressão permanente desses agentes colaterais do governo vão continuar. Exato, acho que ninguém tem nenhuma ilusão de que a presença do porta-voz mudará a característica e a tentativa, que afinal foi o motivo do sucesso, mas que agora pode dificultar um pouco as coisas também, vai mudar a comunicação direta aí do clã Bolsonaro com a população. Mas é importante dizer, não é só que está sendo atribuída de uma maneira meio exagerada ao governo um problema e um escândalo que diz respeito lá a um gabinete de deputado estadual no Rio de Janeiro. Foi o próprio governo que trouxe para si. Foi ministros e o próprio presidente Jair Bolsonaro que já comentaram o caso. E alguém pode, inclusive, trazer aquela distinção, né? Não, mas uma coisa são as pessoas, indivíduos, falando enquanto indivíduos sobre o caso. Outra coisa é o governo em si. Essa distinção foi anulada pela própria característica da comunicação do atual presidente, da sua equipe com a população. Hoje em dia, o pessoal e o público e o que diz respeito ao governo tá tudo misturado. São as opiniões pessoais do Bolsonaro e as falas dos seus filhos, que na verdade nem compõem o governo, mas que na prática viraram a comunicação do governo. Então essa distinção hoje em dia está muito difícil, a não ser que o Bolsonaro resolva se comportar como um estadista e passar a partir de agora a fazer essa distinção, que seria aliás muito bom para o andamento do governo. Mas até agora a distinção entre comunicações pessoais do presidente e assuntos de governo, comunicações oficiais, isso está sendo apagado, mesmo porque a gente fica sabendo de nomeações para altos cargos pela rede social pessoal dele, por exemplo. Então a coisa tá tudo misturado. E as pessoas estão com razão cobrando do governo um assunto que em tempos mais sóbrios, de maior responsabilidade,
de maior senso de proporção e de distinção das coisas, jamais seriam atribuídos ao governo enquanto tal.